Olá, Libra, tudo bem com vocês? Librianos e Librianas, sejam bem-vindos a mais uma leitura para o seu signo. Libra, eu vou começar pela energia que vai estar influenciando o período de vocês. E Libra, a energia ela vai aproximar de vocês uma pessoa em especial. Essa pessoa e vocês vão criar ali uma afinidade. Na verdade, quando acontece a aproximação de fato, já é devido à afinidade que está sendo criada, a conexão de energia. Mas é uma pessoa que ela vem para fazer uma mudança significativa, uma mudança muito importante aqui. É claro que vale ressaltar que pode haver uma união também com alguém que já está na sua vida, não alguém novo. E é como se, por uma necessidade de propósito maior, você e esta pessoa estão sendo unidos para um objetivo especial, para um cuidado especial, para uma movimentação especial. O que eu quero dizer é que essa conexão não é uma conexão por nada, troco de nada, sabe? Aqui existe assim um propósito. É isso que eu quero que vocês entendam. Só que não se baseia, claro que pode acontecer com alguns, mas isso pode ser também alguém que está se aproximando por meios profissionais, por amizade. Às vezes uma pessoa que você conhece num lugar e as ideias de vocês coincidem, e aí a partir dali em diante vocês resolvem criar algo, montar um projeto, começar uma estrutura. Então, eu realmente sinto que existe assim, essa conexão, essa união através do espírito. Né? Se for com alguém da sua convivência, você e essa pessoa estão se unindo porque existe ali algo que ambas as pessoas terão que fazer juntas. Ok? Vamos com a energia complementar, Libra. Que eu tenho a energia do cônjuge. Realmente a energia de vocês está muito voltada a isso nesse momento presente. A parcerias, a sociedades, a se unir a uma outra pessoa. E entre você e essa pessoa, Libra, pode ter ocorrido já outras vivências. É uma energia que também retrata muito o elo espiritual que você tem com essa pessoa. Agora, em algumas ocasiões, se você tem um ente querido na qual você lembra com frequência, e nesse momento você passa a lembrar com maior frequência, eu quero dizer. No caso, a maior frequência que eu quero mencionar é assim, intensifica o sentimento. Antes você lembrava, sentia saudade, só que agora o sentimento ele está mais intensificado. É um sentimento que ele está mais forte. Então é como se essa pessoa estivesse tentando contatar você de alguma forma, te avisar alguma coisa, te transmitir alguma coisa aqui. Vamos ver o que está sendo desafiador para vocês, Libra. O que está sendo desafiador está relacionado com saúde. Pode se tratar tanto de você estar passando por algo desafiador na sua saúde no momento, porque talvez você fique entre altos e baixos, às vezes você fica bem, às vezes você adoece. Aí a saúde aqui ela pode ser por vários fatores, né? Psicológica, emocional, física.
ou vocês podem estar lidando com alguém que no momento se encontra mal, né? Não está bem, só que está sendo desafiador lidar com o processo. Porque você tem que muitas vezes lidar com aceitação de convênio, né? Dependendo se precisa fazer um procedimento, questões burocráticas, né, dessa ocasião. Às vezes você está lidando com equipe de enfermagem, equipe médica. Então, assim, às vezes está sendo desafiador esses ambientes para vocês durante esse período. Ou você está cuidando de alguém agora, e pode ser que você precise ter alguém que ajude, ou pode se tratar da sua própria saúde também. Mas ainda assim eu sinto ali uma energia extremamente forte por perto. Agora, se você trabalha na área da saúde, Libra, esse é um período que você vai ter muito desafio nessa parte. Se você, por exemplo, é um cuidador ou cuidadora de idosos, de crianças, babá, alguma coisa nesse aspecto, vai ser desafiador aqui muitas vezes lidar com o paciente em si. Ou se você trabalha na área da saúde em outras funções, pode ser que está difícil ali o ambiente em si. Vocês começam a energia de vocês aonde vocês estão tentando assumir o controle, assumir a liderança de uma situação. Porque você sente essa necessidade de fazer isso. Vocês também podem estar lidando com alguma energia paterna ou um chefe. Só que mostra assim que você tomou a frente, Libra, independente da ocasião, e você tentou trabalhar numa situação, né? Então, muitas vezes o chefe disse, olha, vai lá com essas outras duas pessoas, ou essa pessoa, e resolve essa questão. Ou seu pai disse que faria um trabalho consigo. De alguma maneira, existe uma representação aqui na qual uma pessoa, pode ser um marido também, disse que ajudaria, né, a construir algo, a consertar algo, a resolver um problema. E te colocou, né, como o líder disso, né? Então deixou toda a responsabilidade nas suas mãos, te deu um voto de confiança de alguma forma. Só que, conforme você foi desenvolver isso, ou foi sustentar isso, ou foi liderar isso, ocorreu aqui algum tipo de desânimo ou sofrimento, porque alguma coisa saiu fora do que deveria. Então, se havia ali outras pessoas envolvidas, irmãos ou qualquer coisa nesse sentido, essas pessoas, no momento que é para concluir algo, ou porque de repente apareceu ali algum problema, essas pessoas deixaram vocês nas mãos. E é como se agora você tentasse arrumar uma forma de voltar à ativa de alguma maneira. Libra, aqui tem algum sofrimento que pode estar partindo de vocês ou que pode estar partindo de uma outra pessoa. É como se ambas pessoas aqui estivessem trabalhando em conjunto numa situação, ou resolvendo uma situação em conjunto, só que por alguma razão alguém deixa uma outra pessoa, ou no momento ali que você acreditava que tudo ia se sair bem, alguém partiu. Isso antes, tá? Não no agora. E é como se, pelo fato de alguém não manter uma certa amizade, alguém não manter uma certa responsabilidade, alguém realmente abandonar o barco aqui, isso te traz uma insegurança e pode fazer com que você lembre do passado, o que causaram no passado, no que te prometeram no passado e não cumpriram, e agora existe esse cuidado
da parte de vocês, né, na ocasião, de e agora, como que eu vou seguir daqui para frente? Para ser direta, é assim, existe uma situação que alguém pode realmente estar deixando você na mão. E é a partir do momento que alguém faz isso, a partir do momento que um sentimento de não querer repetir um erro voltar à tona, que essa aproximação espiritual ela acontece. Ou alguém da sua convivência se aproxima mais de você para te ajudar nessa situação. Então é como se vocês não precisassem se preocupar porque vocês não vão ficar sozinhos nisso, ok? Mas assim, Libra, existe uma preocupação, né? Existe ali, a preocupação seria, né? Como isso está atingindo meus ganhos ou a minha sobrevivência, ou até mesmo como isso está interferindo nas emoções. Então não é uma situação simples, tá, Libra? Aqui realmente é assim. Uma tarefa foi dada, alguém acreditou que você poderia assumir uma responsabilidade, alguém deixou algo nas suas mãos. Deixando algo nas suas mãos, você assumiu essa liderança impecavelmente. Então você falou: vou resolver o problema, vai ser do meu jeito, mas eu vou resolver, eu vou fazer acontecer. Só que no meio disso tudo, você poderia ter chamado algumas pessoas para trabalhar com você nisso, você poderia ter convidado amigos ou até mesmo ter chamado outras pessoas da família. E até aí todo mundo estava unido para que algo acontecesse, para que algo funcionasse. Só que chegou no meio do caminho, você meio que se sentiu traído ou traída porque alguém deixou a situação. Talvez fosse num momento um pouco complicado. Então a pessoa ela simplesmente falou: eu não quero mais trabalhar aqui, eu não quero trabalhar nisso, eu não quero participar disso, eu não quero mais trabalhar nesse projeto, eu não quero mais continuar a construção desse local. Então meio que essa pessoa te deixou na mão. E agora você não quer voltar ali para o seu chefe, ou para o seu pai, ou para o seu mãe, ou para qualquer outra pessoa, para dizer assim: olha, eu não consegui, porque você quer mostrar a sua capacidade. Você quer falar: não, eu peguei, eu assumi a responsabilidade, eu vou fazer acontecer. Só que existe ali um afetar financeiro ou emocional diante da situação. E é a partir disso que alguma coisa se aproxima e fala: peraí, eu não vou deixar você na mão, Libra. Né? Uma outra pessoa da sua família. Não vou deixar você na mão. Eu vou te ajudar nisso. Agora, em ocasiões que você estava seguindo um percurso e de repente você adoeceu ou aconteceu alguma coisa, que também fala sobre reabilitação. O fato de você não conseguir seguir em frente numa situação faz com que uma outra pessoa se preocupe. Aqui também fala sobre filhos, casamento, então quem vai cuidar dos filhos ou como eu vou lidar, né? Ter que cuidar dos filhos, ter que cuidar dessa pessoa. Então, assim, aqui realmente existe da parte de vocês, independente do que se trate aqui, uma, uma necessidade de estar dando conta de tudo, de disponibilizar tempo, horário, de encaixar as coisas no seu dia a dia, na sua rotina aqui. Só que mostra alguma insatisfação aqui. Como se alguém não conseguisse visualizar as oportunidades ou tivesse insatisfeito ou insatisfeita por realmente pensar assim: eu não vou conseguir concluir isso. Podem estar lidando com alguém de Áries ou Touro também que se sinta assim. Está insatisfeito ou insatisfeita com alguma coisa que descobriu ou por sentir que não pode mais confiar numa situação. Talvez a expectativa dessa pessoa estava muito elevada em algo.
Alguém teve aqui uma atitude bastante egoísta, tá, Libra? Aqui alguém começou pensando nos benefícios, na vantagem que ia obter, mas na hora que apareceu o problema, alguém foi embora. Ou se aqui havia um pensamento assim, eu vou viver com essa pessoa para sempre, é o pai dos meus filhos, ou é a mãe dos meus filhos, né? Ou seja o que for que a pessoa que tinha como intenção, pode ser que um relacionamento, um casamento esteja sendo destruído, né, por causa de traição, tem filhos envolvidos no meio, mas essa separação, se for uma separação, se você estiver se separando de uma pessoa, ou porque essa pessoa não te apoia em momentos difíceis, ou porque essa pessoa traiu você, e a partir do momento que você se separa dessa pessoa, isso vai te atrair para a pessoa certa, porque talvez você não estivesse com a pessoa certa. Essa pessoa ela passou pela sua vida, te ensinou coisas, construiu algo com você, mas não era aquela pessoa na qual a sua alma vibra. Talvez fosse uma pessoa que mais te adoecia do que te fazia feliz, te fazia bem, construía coisas com você. Também fala sobre inseguranças. Vocês podem ter alguém de câncer ou peixes aqui que não está muito bem mentalmente, como se eles estivessem mentalmente sobrecarregados, cansados. Se vocês estiverem lidando com Libra, Gêmeos ou Aquário, existe ali alguma tensão entre vocês, por causa de como o outro faz você se sentir, ou o que o outro fez fez para você e como isso influenciou na sua vida nesse momento. Só que existe discussões, apontamentos. Com a energia aqui de peixes ou câncer, fala também sobre carência, medos, né? Então, muitas emoções aqui sendo reviradas. Se existe ali uma questão que envolve filhos, pode ser que os filhos aqui, né, se existe uma preocupação, como vai ficar meus filhos nisso tudo, os filhos em si parece que não tem uma compreensão do que está acontecendo. Então, aqui não seria filhos adolescentes, filhos adultos, aqui fala sobre filhos mais jovens, né? Pode ser bebês ainda, ou que estão numa fase ali de 1 a 2 anos, porque aqui eu vejo que a criança em si, ela ainda não tem compreensão do acontecimento, então não é uma criança que que está numa fase cognitiva, num amadurecimento, seja ele mental, emocional, para entender o que se passa com o casal. Logo em si, a faixa etária dessa criança, ou pode ser um bebê, recém-nascido, mas aqui é como se alguém realmente abandonasse uma estrutura ou traísse o sentimento de alguém aqui. É claro que existe ali uma ajuda, né? A espiritualidade, quando ela não tem permissão para evitar algumas coisas, principalmente prender as pessoas de cometer erros, eles fazem ali o que pelo menos pode minimizar a dor de alguém, né? Uma dor de uma mãe, a dor de um filho, a dor de um pai, seja o que for. É como se alguém descobrisse que alguém
buscou outras opções. Então, essa pessoa que está deixando a situação aqui, o que de alguma maneira é descoberta ali, que nos problemas, nas dificuldades não se pode contar, é uma pessoa que tinha outras opções, outras opções de trabalho, outras opções de relacionamento, outras opções de moradia, outras opções profissionais. Só que havia uma negação em relação a isso. Então, alguém se negava constantemente a enxergar, porque criou uma imagem ali de si mesmo ou da própria situação como se fosse algo perfeito. Idealizou demais aqui. E não vai adiantar ficar muito em cima do muro com a situação. Até o momento, eu não vi nenhuma carta de finalidade aqui, mas eu sinto assim muito uma questão de medo, de insegurança, de dar um passo necessário. Existe muito aquela questão de eu estou fazendo ali um malabarismo, mesmo quando eu percebo que a situação aqui não é muito recíproca, ou que eu não estou correspondendo a algo a alguém aqui. Tinha mencionado que até o momento não tinha saído nenhuma finalização, mas fala sobre fechamento de ciclo aqui. Só que pode não ocorrer quando tudo isso acontece, certo, Libra? Por quê? Porque eu vejo vocês tomando uma iniciativa, assumindo uma responsabilidade, falando, não, batendo no peito, falando, não, eu vou fazer acontecer. Só que aí você escolhe as pessoas, talvez assim, você não está escolhendo as pessoas certas, porque são pessoas que na hora da dificuldade, não é alguém que você está podendo contar. Alguém deixa a situação, e aí você fica com aquele sentimento de fui traído, levei uma facada nas costas, sabe? Metaforicamente, de uma maneira metafórica. Pensei que essa pessoa era para sempre, pensei que os filhos, essa pessoa amava a nossa família, os filhos, ou seja o que for. Só que a partir do momento que tudo isso acontece, eu vejo muita insegurança, muito medo, alguém descobrindo que tinha outras opções, uma insatisfação de uma parte, egoísmo de outra, né? Praticamente a insatisfação está vindo da parte de vocês. Sensação, sabe, de sofrimento, eu sofri com isso, eu não esperava isso, eu não esperava me envolver nesse tipo de situação. Só que o fechamento de ciclo ele pode ficar para o final do mês, porque ainda existe muito sentimento, muita enrolação, sabe? Não diria só da parte de vocês, mas da parte da outra pessoa ou da situação por si só, porque não está sendo resolvido nada de maneira racional, porque tem muito sentimento no meio e tá tudo bem dar esse tempo. Só não pode ficar postergando demais, porque vai haver um fechamento de ciclo, porque não se deve ou não consegue mais manter-se na mentira. Então havia uma mentira aqui, havia enganos, né? Então, o que eu quero que vocês entendam é assim, também pode ser um ambiente de trabalho, alguma coisa nesse sentido, mas vai haver um fechamento de ciclo. Porque havia muitas mentiras aqui. Se vocês estiverem lidando com Touro, Virgem ou Capricórnio, o encerramento de ciclo com essas energias são iniciais, então acontece nesse período. Mas se for de outras energias, se tiver alguma coisa para ser finalizada com essas pessoas, vai ser no final do mês. Vou pegar um conselho para vocês, Libra. O conselho para vocês é o seguinte. Você, Libra, é como se fosse a lua que passa da escuridão à luz. É o broto verde e a rosa que se abre. É a abundância e o fruto que cai. É a inquietude noturna e é as três gerações. Há algo dentro de você
E o que está dentro de você, quando se une a uma outra pessoa, se torna mais forte. O outro conselho. Na sua luz, Libra, cresça e desperte. Traga seus sonhos ao mundo. Nova vida, esperança, felicidade os cercarão, né? Enquanto vocês aproveitam e se dedicam. Esta é a bênção que vocês irão receber. A coragem de trilhar um novo caminho e a confiança para crescer e a alegria de tentar alcançar as estrelas, né? Que nada é de realizar os seus sonhos. Então, Libra, é como as coisas elas estão se desenvolvendo para vocês. E o que está se encerrando aqui, né, seja esse ciclo de mentiras, está atraindo você para as pessoas verdadeiras, para a pessoa verdadeira, para a relação verdadeira, seja o que for, para o emprego que vai realmente te dar uma renovação, um projeto, tudo bem? Então é isso, Libra. Muito obrigada, tenham um bom período, se cuidem. Tchau, tchau.